A Coreia do Sul, precisamos falar sobre Yoon Suk Yeol. Uma situação que parece distante, mas tem muito de implicação geopolítica no mundo todo. A gente começa pelo seguinte, a imagem que vocês vão ver agora ao meu lado é da Península da Coreia, ali embaixo da China, perto do Japão. Na década de 50, essa península foi dividida em uma guerra, restando um lado comunista e um lado capitalista na Guerra Fria. A Coreia do Sul é o lado que tornou-se capitalista. Prosperou como país, mega empresas, a gente tem Samsung, LG e outras. Temos aí então as imagens de grandes empresas que vêm de lá e ainda de Seul, a capital, com imagens deslumbrantes de prosperidade e desenvolvimento. Mas permanecem desafios, novos e antigos, com a Coreia do Sul agora vivendo um dos períodos mais tumultuados de sua história recente e com eleições emergenciais vindo adiante no horizonte no dia 3 de junho. Então, na lista de fenômenos recentes, a gente tem o seguinte, lei marcial, impeachment, questões de influência do Partido Comunista Chinês, alegações de subversão norte-coreana e uma tendência da juventude rumo ao conservadorismo que reflete e ajuda a gente a entender movimentos políticos pelo mundo todo. E tudo isso acontece em meio a uma reorganização de geopolítica, de economia global, as tarifas de Donald Trump e uma reorganização com conflitos pelo mundo. Nesse segmento, a gente vai explorar a reviravolta política da Coreia do Sul, como isso reflete também outros fenômenos no mundo todo e o que isso significa em termos geopolíticos que extrapolam a Península Coreana que a gente viu na tela agora há pouco. E a gente começa pelo seguinte, eu vou pedir se temos então, a gente vai rodar as imagens que rodaram o mundo em dezembro de 2024. Eu lembro que a gente entrou ao vivo quando isso estava acontecendo e isso chamava muita atenção. Soldados na rua, jovens protestando. Felizmente, ninguém faleceu, não houve violência que levasse à morte de ninguém. Mas isso são imagens da declaração da lei marcial na Coreia do Sul no início de dezembro do ano passado. O presidente Yoon Suk Yeol, um dos protagonistas dessa história toda, alegava que a oposição estaria sabotando seu governo e trabalhando pelo regime comunista norte-coreano, que seriam então simpatizantes de forças norte-coreanas e chinesas. Não se declarava a lei marcial na Coreia do Sul desde um regime militar em 1980. A Assembleia Nacional, rapidamente o Congresso, interrompeu aquela lei marcial. Isso foi anulado horas depois. Alguns opositores falavam que era uma insurreição, uma rebelião, uma tentativa de golpe. Apoio político ruiu, sem força no parlamento. Foi aberto um processo de impeachment que culminou agora há pouco. 15 de janeiro ele foi preso e no dia 4 de abril o Supremo Tribunal, melhor dizendo, a Corte Constitucional, a Justiça da Coreia do Sul, enfim, confirmou o impeachment no dia 4 agora de abril. Afastado oficialmente do cargo, ele foi então o primeiro presidente da Coreia do Sul a sofrer impeachment, melhor dizendo, a ser preso, no exercício do mandato. Por isso agora até tem essa eleição emergencial. O processo então se concluiu pela Suprema Corte no início de abril. Alguns dias depois, dia 8, foi anunciada essa eleição em 3 de junho. Mas tem mais coisas que a gente precisa saber para entender mais a respeito então de Yoon Suk Yeol, o sujeito que proclamou essa lei marcial, cujas imagens se repetem ao lado. Vamos recapitular a ascensão e queda dele e o que isso implica para a Coreia do Sul. Ele surgiu como um nome promissor por ali na política coreana. Ele conduzia investigações contra políticos envolvidos em escândalos de corrupção. Primeiro trabalhou no judiciário e ele foi projetado nacionalmente como um defensor da justiça, chefe do Ministério Público do Distrito Central da capital Seul. Teve papel fundamental na condenação de ex-presidentes coreanos. Ele atuou como procurador-geral e depois entrou na corrida presidencial de 2021 com muita força. O discurso era conservadorismo, anti-establishment, economicamente liberal, rivalizando firmemente em termos de defesa e segurança contra a Coreia do Norte e um discurso mais duro quanto à China. Ele venceu por uma margem muito fina o seu principal adversário político, Lee Jae-myung. Vou pedir perdão se tiver algum erro da pronúncia aqui, o coreano não é meu idioma nativo. Lee Jae-myung. Ele prometia desregulamentação econômica, uma postura mais rigorosa quanto à Coreia do Norte, mesmo uma postura mais desafiadora em alguns aspectos quanto à China. Extinção também de ministérios que tendiam à pauta woke, Ministério de Igualdade de Gênero, refletia o posicionamento mais conservador que o levou ao cargo. Ele lidou com muito enfrentamento no parlamento. Veio baixo índice de aprovação. Ele perdeu eleições parlamentares em 2024 que tiraram o parlamento do seu favor no meio do seu mandato. Aquela declaração de lei marcial vinha com acusações justamente de que ele estava sendo obstruído por forças que estavam contra o Estado, contra a democracia sul-coreana. Essa era a acusação, pelo menos, de Yoon Suk Yeol.
Vale acrescentar que, depois desse impeachment que ele sofreu, nesse arco da carreira dele na vida pública, ainda passa pelo seguinte: ele sofre um processo por rebelião ou insurreição, depende da tradução, mas há muitos comparativos, como foi no Brasil. Se alguém quiser traçar algum tipo de paralelo, tem que guardar as devidas proporções, não é tudo igual, mas assim como foi com Trump ou com o Brasil, muitas vezes é dito que isso foi uma tentativa de golpe, uma insurreição, uma rebelião. Cada um pode investigar o caso por sua própria conta, fazer o julgamento. O ponto não é esse, mas o ponto é a gente, daqui para diante, entender a questão da crise política na Coreia do Sul e o que vem adiante. Ele está passando por esse processo, segunda-feira agora, por rebelião, insurreição. Começou o processo, começou o julgamento dele, melhor dizendo, na Justiça da Coreia do Sul. Ele próprio perdeu muito eleitorado, claro, em virtude disso, não deve disputar as próximas eleições, mas isso não é a história completa, de que ele está acabado, de que o conservadorismo ruiu na Coreia do Sul e de que essa eleição deve ser uma vitória definitiva esquerdista no país. Claro, é muito provável, de acordo com as pesquisas, que o principal rival de Yoon Suk-yeol, o homem que disputou contra ele as últimas eleições, Lee Jae-myung, seja eleito. Entretanto, existe um burburinho na sociedade que possibilita ainda uma ressurgência conservadora. A gente vai explorar o que esperar adiante, agora que você já tem o contexto, na eleição da Coreia do Sul em meio a essa crise política. A gente vai trazer aqui o gráfico ao nosso lado. O que vocês veem agora a meu lado vem então do Realmeter. É a principal agência de pesquisas ali da Coreia do Sul. Foi publicado também pela Yonhap, que é a principal agência de notícias em língua inglesa que faz conteúdo para fora ali na Coreia do Sul. A Yonhap News Agency. O homem que vocês veem com 48,8% das intenções de voto na pesquisa eleitoral concluída poucos dias atrás, é então Lee Jae-myung, o que foi rival de Yoon Suk-yeol nas últimas eleições e está muito bem posicionado para tentar uma vitória agora. Fragmentados, você vê muitos outros candidatos. Esses em vermelho são do Partido do Poder Popular. E apesar do nome com uma pegada que lembra o outro lado do espectro político e da cor vermelha, não se enganem, esse é o Partido Conservador ao qual pertencia Yoon Suk-yeol, o de vermelho. E vocês vão ver que vários desses candidatos estão com os votos fragmentados. A gente ainda tem que ver o que deve acontecer até o dia 3 de junho e se esse partido consegue se reorganizar e formar força suficiente em um candidato para tentar fazer uma oposição a Lee Jae-myung. Votos fragmentados, é necessário aguardar se eles vão ter a força de conseguir concordar com um candidato e seguir adiante com isso. Vale acrescentar que o próprio partido, o Partido do Poder Popular de Yoon Suk-yeol, se opôs à sua declaração de lei marcial, o que também livraria um pouco a barra de outros candidatos de poder tentar apelar para pessoas que discordam da lei marcial na opinião pública. Certo? Isso deve apresentar um novo embate entre o partido de Yoon Suk-yeol, sem ele, e o adversário, o Partido Democrático, como é chamado, de Lee Jae-myung. Lee, o adversário, já foi prefeito, governador, ele ganhou força política ao liderar o partido justamente nessa crise do impeachment. E é atualmente a figura política mais proeminente no país. Mas ele também enfrenta um calcanhar de Aquiles que pode vir adiante na campanha, acusações de corrupção e outros crimes. Se ele for eleito, os processos devem ser interrompidos em razão da imunidade no cargo presidencial. Depois a coisa deve seguir, depois que ele sair do cargo. O Partido Conservador, o Partido do Poder Popular, tem então a missão de se reestruturar. Mas há uma carta na manga que acontece na Coreia do Sul e que reflete um fenômeno global no qual o partido pode capitalizar até essas eleições chegarem. A gente traz imagens ao lado de uma manifestação. Isso é uma manifestação em 12 de abril, então, menos de uma semana atrás. Isso é de apoiadores de Yoon Suk-yeol. Apoiadores de Yoon Suk-yeol. Isso foi no dia 12. No dia 5, antes disso, cerca de 100 jovens acamparam também perto da casa dele, numa demonstração de apoio. E muitos jovens têm frequentado manifestações pró-Yoon Suk-yeol. De fato, é muito interessante a gente entender que ele tem nas suas mãos, o Partido do Poder Popular e, claro, o próprio Yoon Suk-yeol, um eleitorado jovem e muito engajado nas redes sociais, que é uma das apostas a se monitorar seguindo adiante. Um jovem de 25 anos, universitário, disse, a gente resgata aqui uma citação que foi apurada de lá, o seguinte, desse protesto no dia 5. Esse é o país que amamos, temos que protegê-lo, expressando a determinação dos apoiadores em defender Yoon contra o que consideram um ataque à democracia. Esse é o país que amamos, temos que protegê-lo, isso foi o que ele falou. Ele, então, se disse determinado a proteger o país do que ele considera ser um ataque contra a democracia na prisão de Yoon Suk-yeol.
A questão é que esse público usa muito redes sociais, então por aí pode haver um radar do que vem adiante. A gente tem a seguinte estatística da última eleição coreana. O que levou Yoon ao poder, 63% dos homens na faixa dos 20 anos votaram nele, foram apenas 26% das mulheres da mesma faixa etária. E esse é um ponto no qual a Coreia do Sul não está sozinha. E se esse ambiente político também ajuda a tentar explicar fenômenos que acontecem em outros lugares, esse é um dos pontos que a gente pode pegar para isso. Nos Estados Unidos, a eleição de Donald Trump também viu isso acontecer. Foi uma mudança semelhante. 56% dos homens entre 18 a 29 anos votaram em Trump no ano passado. Foram 41% em 2020. A gente tem uma pesquisa global aqui, revelando um crescimento expressivo do conservadorismo entre jovens, principalmente homens entre 18 e 24 anos. Nós temos aqui, isso vem do Glocalites, certo? Vamos ver. Glocalites. Uma pesquisa que a nossa apuração traz à tona que detalha o seguinte: 300 mil entrevistas em 20 países, a ascensão do conservadorismo está fortemente associada a sentimentos de desamparo e desilusão com a política tradicional. O que se cita é que a carta na manga de Yoon Suk-yeol é uma coisa vista também pelo mundo. A gente pode citar, segundo essa pesquisa, Frente Nacional, França, AfD na Alemanha. O Frente Nacional é o partido da Marine Le Pen, que agora também está inelegível, enfrentando problemas na justiça. O AfD na Alemanha, outro partido que enfrenta problemas na justiça, e a gente cobriu o que isso tem a ver, e o debate sobre o lawfare em um vídeo anterior você encontra nos cortes aqui do canal. Eles, além de problemas na justiça, em comum também têm o apoio dos jovens e cada vez mais os homens jovens. E são um dos grupos que pode ter mais influência nas redes sociais, mais engajamento nas redes sociais e servir como um fator também de disseminação em época de campanha. O que é uma coisa que é um debate público pertinente quanto a isso, mas fica aí esse adendo quanto ao que vem adiante. É nesse contexto que a gente acha necessário abrir o jogo e explorar como essa eleição que vem adiante na Coreia do Sul, agora que vocês entendem do que se trata, pode ter um impacto geopolítico mais amplo. E a gente parte para o seguinte: se há uma guerra cultural internamente, isso acontece no meio de uma guerra comercial externamente. Não necessariamente da Coreia do Sul com os Estados Unidos, mas aquela que há entre a China e os Estados Unidos. Afeta o mundo todo e a Coreia do Sul tem seus próprios desafios com tarifas. Vamos à nossa apuração. Após o anúncio de Trump em relação às tarifas, o governo interino sul-coreano reagiu com um pacote de 33 trilhões de won, que é a moeda local, são cerca de 113 bilhões de reais, para proteger a indústria de chips. É um setor vital para a economia sul-coreana, representando 20% das exportações em 2024. Samsung e outras estão no centro dessa disputa. Eles têm uma boa relação com os Estados Unidos em termos de performance comercial. As exportações para o mercado americano alcançaram um recorde de 127 bilhões no ano passado. Todos esses termos são apenas números que ficam de forma mais vaga no ar. Mas o fato é que o que acontece na política interna afeta a tal aliança trilateral de segurança do Pacífico, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul. Esse tipo de triângulo no Pacífico é também um ativo-chave na oposição dos Estados Unidos à China. E a Coreia do Sul desempenha um papel fundamental nisso. Até porque, se a gente fala da Coreia do Norte fazendo a vontade da China em alguns aspectos, a Coreia do Sul é o que os Estados Unidos poderiam ter para opor isso. E esse foi mesmo um campo de batalha na Guerra Fria 1.0 lá atrás. Se agora é chamado uma Guerra Fria 2.0, essa é uma situação na qual a Coreia do Sul se torna indispensável na aliança de defesa trilateral no Pacífico. E há um outro desafio aí que vem por parte da China. A gente traz à tona uma matéria do Epoch Times agora ao meu lado. Aquilo era uma apuração feita por nossa matriz americana quando da declaração de lei marcial. E enquanto a gente não vai debater a questão do mérito da justiça sul-coreana, não temos aqui nenhum advogado especializado no direito sul-coreano, o fato é que algumas das acusações de Yoon Suk-yeol encontram eco em dados objetivos. O juízo de valor aqui não é sobre ele, mas vamos investigar um pouco o que ele falou e o que isso reflete em termos de influência chinesa na Coreia do Sul. A informação que a gente traz é a seguinte: uma investigação publicada em dezembro de 2023 pelo jornal sul-coreano Hankuk Ilbo demonstrou que o Partido Comunista Chinês tem conduzido uma operação sistemática de desinformação em plataformas digitais sul-coreanas. Comentários pró-China, buscando afastamento da Coreia do Sul e dos Estados Unidos ou do Japão, inundaram redes, incluindo o portal Naver, que é um dos principais portais digitais da Coreia do Sul. Isso seria um esforço para dividir a opinião pública, ter comentários inflamatórios nas redes, principalmente buscando o afastamento do país do Japão e dos Estados Unidos. Essa apuração revisou mais de 30 mil comentários.
Isso foi então identificando que esses comentários eram provenientes de contas falsas ligadas ao Partido Comunista Chinês. Os comentários, de forma interessante, não só buscavam afastamento dos Estados Unidos e do Japão diplomaticamente, mas também faziam uma espécie de opinião pública falsa que buscava que os candidatos que tivessem mais proximidade ao Partido Comunista Chinês conseguissem espaço no debate público online. Desde então, isso foi em dezembro de 2023, muitas iniciativas similares foram vistas. A Coreia do Sul é um dos pontos onde o Partido Comunista Chinês tem mais operações de influência. A coisa é bem documentada. Isso é parte do que levou Yoon Suk-yeol a dizer que a oposição estava agindo contra o próprio país. Ele entendia que havia laços entre essa oposição e o Partido Comunista Chinês. A Coreia do Sul chega à sua próxima eleição emergencial em 3 de junho, em uma encruzilhada. A ebulição política interna reflete muito do que acontece em países pelo mundo. Homens jovens podem ter um papel desproporcional nisso, mas o Partido Conservador, o Partido do Poder Popular, está fragmentado, e Yoon Suk-yeol cria uma situação muito delicada para os conservadores na eleição que vem por aí. Enquanto há a probabilidade do Partido Democrático, com uma tendência socialista, e acusações credíveis de influência chinesa dentro dele, bem, isso também reflete questões sobre como segue a aliança trilateral com os Estados Unidos e com o Japão. Em um cenário cada vez mais conectado globalmente, ou agora, pelo menos, enfrentando desafios globalmente, a gente aguarda para ver o que acontece. Essa é a reviravolta, a crise política na Coreia do Sul e como isso pode afetar os próximos desdobramentos.